que nós temos que tratar mais com relação à norma? Distinção entre moral e norma. Então, eu tenho um monte de norma e eu tenho direito. Então, eu tenho direito de um lado e moral de outro. Tem a ver? As duas coisas são iguais? Não, pessoal. Então, são duas coisas distintas. Direito é direito, moral é moral. Tá? Eu vou dizer assim que o direito tem sanção. O que é sanção, pessoal? O normal é você perguntar para alguém o que é a sanção e esse alguém pensar assim, a sanção é uma pena. É uma pena? Pode ser, pessoal, mas não necessariamente. Então, a primeira coisa que você, como estudante de direito, tem que entender é que sanção é aquilo que você dá em consequência da lei. Tá? Aqui, a lei prevê o negócio, aconteceu aquilo, faz a sanção. Normalmente, a gente associa essa ideia de sanção ao crime, ao direito penal, e por isso há uma pena. Então, matar alguém, pena de tanto. Tá? O que é isso? Isso é uma sanção. Precisa ser uma pena? Não precisa. Vai lá a prefeitura, quer arrecadar dinheiro, e faz uma lei dizendo assim, quem vier aqui pagar o imposto atrasado em dia, eu dou desconto de 100% na multa e correção. Que é isso? É um prêmio. Para quem? Para quem vir pagar à vista. Então, isso é uma sanção, sim, porque está previsto na lei, aconteceu, é uma sanção premial. Então, o direito distingue-se da moral, primeiro, pela sanção. Tá? Quando acontece aquilo que está previsto no direito, acontece uma sanção. Tá? Quem não obedece aquilo que está no direito vai sofrer uma correção, vai sofrer as consequências da lei. Então, a moral, ela existe, aquilo que é moral, aquilo que deve ser feito. No entanto, quem não obedece o que é moral não sofre sanção. Tá? Não sofre consequência direta. Quem não obedece o que não está previsto no sistema jurídico, no sistema de direito, sofre, sim, uma sanção, sofre uma consequência de lei que a lei traz. Tá? Outra coisa bem clara que a gente tem que ter, pessoal, é que o campo de ação. A moral tem um campo de ação muito maior. Por quê? Porque ela não é escrita, ela não trata especificamente de determinadas coisas. Então, a moral é muito abrangente. Os valores sociais, por exemplo, a minha sogra imagina o que é tudo, ela tem uma noção do que é certo, o que é errado, do que é bom, o que não é. Tem coisas que ela acha errado que ninguém imagina que aquilo pode parecer errado para alguma pessoa. Então, são valores que ela tem, dependendo da formação que ela teve. Aquilo é moral no ponto de vista dela. Então, aquilo é muito mais abrangente do que está regulamentado pela lei. Então, eu digo para vocês, primeiro, direito tem consequência. Quando acontece o que está previsto na lei, tem uma consequência. Eu desobedeço, tem uma penalização. Eu fiz alguma coisa, posso sofrer até uma premiação. Tá? Mas tem consequência a observância e a inobservância do direito. Já no campo de aplicação, o direito é restrito. É aquilo que está na lei, é aquilo que está na norma. Na moral, não. É algo extremamente abrangente. Tá? Aqui tem apenas uma observação com relação à sanção. Né? O que é sanção? Vem do sanctio, do latim, que é aquilo que é estabelecido por lei. Não é a pena, é aquilo que a lei determina. Tudo bem? Tem um gráficozinho aqui bem interessante, pessoal, para a gente entender o conceito de direito e de moral. Os círculos concêntricos de Bentham. Tá? Esses círculos vão dizer o quê? Que a moral é mais abrangente, mais larga. E o que o direito está dentro da moral, abarcando algumas coisas que são mencionadas pela lei. Tudo bem? Este é o direito para nós. Tranquilo? Professor, diga. Por gentileza, dá para voltar só um pouquinho o slide, passar o que passou? Isso, só um minutinho, por gentileza. Não, fique à vontade. Obrigada. Pode seguir, obrigada. Pode seguir? Beleza. Aqui estão os círculos. Daí outra distinção, veja, nós estamos falando de direito básico, de um modo geral, e daí nós vamos trazendo assim vários conceitos, várias concepções que a gente vai trazendo, a gente vai colocando, tá? Direito positivo e direito natural. Pessoal, vocês vão, quando falar assim de direito e moral,
vou dizer para vocês, vocês vão passar a vida inteira de vocês enquanto operadores do direito ou escutando isso, tá? Então não é eu que vou usar, não é eu que vou falar essa situação agora. Vocês sempre vão ouvir esta distinção, direito e moral. Então tem que saber que direito tem consequência e que direito tem aplicação restrita, é aquilo que está na norma. E moral é um negócio que não tem consequência e que é extremamente abrangente, tá? Agora, o conceito de direito positivo e direito natural também é um conceito elementar do direito que a gente vai precisar ter ele, assim, bastante solidificado na cabeça, tá? Então, tem coisas, assim, que a gente fala agora e usa para sempre. É exatamente aquilo que eu falei para vocês. Por que a minha disciplina é importante? Porque é direito civil. E porque direito civil é a regra geral de todos os outros direitos. Tá? Na falta de qualquer outra coisa que os outros direitos tenham, eu venho para o direito civil e vejo como é que as coisas são feitas aqui, ok? Então, por isso que esses conceitos são importantes. Vou dizer para vocês, assim, sem medo de errar, sem medo de ser mal, né, pessoal? Não é todo mundo que gosta. Tá? Então, por quê? Porque direito civil são inúmeros conceitos, inúmeras regras, inúmeras coisas. Então, mas é o que organiza toda a coisa, tá, pessoal? Então, tem gente que vai gostar, e vou dizer assim, a maior parte das pessoas vai gostar de direito penal, porque gosta de ver a consequência, ver o cara preso, ver o que tem que ser feito para resolver o problema da sociedade e tal. Mas vou dizer para vocês, direito civil é fundamental, é principal. E outra, quem mexe com dinheiro, quem vai ter condições, quem vai ter grana, é o direito civil, tá, pessoal? Desde aquela situação da criança que precisa de uma pensão alimentícia e que vai correr atrás do advogado e falar com o pai que está tratando de direito civil lá na área de família, até aquele direito civil que vai tratar da criação de uma grande empresa, né? O seu contrato social hoje está regulamentado dentro do Código Civil, tá? Então, é muito abrangente o que a gente vai falar. Por isso, esses conceitos são importantíssimos, tá? Então, direito positivo, pessoal. Quando alguém falar direito positivo para vocês, ou quando vocês lerem algum livro, porque isso vai estar escrito em inúmeros lugares, direito positivo é o ordenamento jurídico em vigor, tá? Em determinada época, é o direito oposto, aquilo que está valendo. Então, o direito positivo hoje são o conjunto de todos os direitos. Então, é o direito vigente, as regras de conduta na sociedade que estão valendo hoje. Tá? Então, vai desde a Constituição, desde as leis, criadas, os códigos, tá? As leis estaduais, a lei lá que a Câmara Municipal criou, regulamentando a Zona Azul em Ponta Grossa, faz parte do nosso ordenamento jurídico, e é direito positivo, porque está colocado, porque é vigente, porque está valendo. Então, quando eu falo direito positivo, é direito positivado, direito que está valendo. O termo positivo quer dizer em vigor. Tá? Isso é bastante relativo, porque relativo depende de onde e depende de quando. Então, os direitos que estão valendo hoje em Ponta Grossa não são os mesmos que estão valendo em Curitiba necessariamente. Pegando bem o caso do exemplo da Zona Azul, aqui é uma e lá é outra. Tá? E em outro lugar não vai ter isso. Então, muda de um lugar para o outro? Muda de uma época para outra, tá? De repente tem uma lei que foi revista, que foi alterada, nosso Código Civil é de 2002, o código anterior tinha outras regras, então o direito vigente, o direito positivo após 2002 com o Código Civil de 2002 é um e antes era outro. Tranquilo? Então, a gente tem que ter essa concepção, a gente tem que ter isso. E quando eu estou falando do conjunto de regras que estão em vigor, eu estou falando de direito positivo. Direito natural, pessoal. Direito natural já é um pouquinho diferente. Direito natural é muito comum, assim, vocês vão pegar a introdução ao estudo do direito, filosofia, tal, vocês vão pegar os grandes pensadores, vão pensar que os glossadores da Idade Média, que o pessoal falava muito em direito natural, que era aquele direito pré-concebido, aquele direito que era inerente à pessoa, que vinha das coisas, aquele direito, assim, ideal, é um ordenamento quase que divino, vamos dizer assim, aquele que vinha de uma força superior, por isso que muitos dos filósofos São Tomás de Aquino, aquele pessoal assim, que era mais ligado à vertente religiosa, se apegava muito à questão do direito natural, porque o direito natural é o que vem naturalmente,
Tá? Então, o direito natural é uma coisa, e o direito positivo é aquele que está em vigor em determinado momento, em determinado lugar. Tá? Então, direito positivo deriva das leis vigentes. Direito natural é aquele conceito genérico que, na verdade, ele está muito mais próximo daquele conceito que nós falamos de moral, tá? Do que o do nosso conceito de direito. Tranquilo? Mas é uma variação tênue, é direito natural, direito que vem das coisas, que vem do ordenamento ideal. Tá? Não sou eu a pessoa mais indicada para falar isso com vocês, vocês devem tratar isso basicamente em introdução, estudo de direito, coisas mais, digamos assim, mais propedêuticas do que direito civil propriamente dito. Tá? Tranquilo? Outra classificaçãozinha simples, pessoal. Isso aqui eu coloco porque eu fui muitos anos, pessoal, mais de 10 anos, só dando aula de processo civil. Tá? Vocês devem saber o que é processo e o que é direito material. Então, nós vamos ter uma divisão simples, assim, que direito processual e direito material. Direito material é o direito propriamente dito, e direito processual é como que eu faço para resguardar aquele meu direito. Então, dar aula de processo é dar aula de como que você faz no fórum para pedir aquelas coisas, que ação que cabe, como é que pede, para quem que pede, qual é o prazo, como que recorre, qual é o juiz competente. Então, isso é tudo questão de ordem processual. Como que faz para ir atrás do direito? Isso é processo. Quando nós falamos de direito material, eu estou falando o que eu tenho direito mesmo? Qual é o meu direito? Tá? Então, esse é direito material. Direito civil ou direito material é a regra geral disso. Quando eu vou atrás do direito civil lá no fórum, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber regras de direito processual civil. Tá? Tem outra disciplina muito importante, que é direito processual. Então, nós vamos tratar de direito material. E quando a gente começa, eu dei aula muitos anos de processo, dou aula ainda de processo, e uma coisa que a gente vê que os alunos se batem, que a gente usa bastante, que faz parte da estudar qualquer estudo do direito que você vai tratar, pessoal, você fala assim, objetivamente é isso, subjetivamente é isso, tá? As pessoas, assim, você vê que os alunos às vezes têm dificuldade por faltar essa diferenciação aqui. O que é direito objetivo e o que é direito subjetivo? Então, vamos deixar bem claro desde o começo. Direito objetivo é o conjunto de normas impostas pelo Estado, de caráter geral, mas o que não interessa? Direito objetivo é a coisa. Tá? E direito subjetivo é a vontade da pessoa. Puxa, faz diferença isso? Faz muita diferença. Então, digamos assim, que é a propriedade de um negócio. Tá? A propriedade é a minha relação, o meu vínculo com determinado objeto. Que é isso? Direito objetivo. Tá? Agora, se pegam de mim, eu vou querer ir atrás ou não, se eu estar com outra pessoa, se eu dei ou não, qual é a minha... Eu vou querer cobrar de volta, não vou querer. Isso é o quê? É direito subjetivo. Se eu vou querer ir atrás disso ou não. Então, esta é a situação. Quando eu falo direito objetivo, eu estou pensando a relação da pessoa com a coisa. Quando eu falo direito subjetivo, eu falo a vontade da pessoa reclamar isso. Muito importante ter essa distinção, por quê? Porque a gente vai estudar diversos institutos. E daí eu vou dizer para vocês assim, objetivamente é isso, subjetivamente é isso. Tá? Por quê? Porque a vontade das pessoas faz total diferença no mundo dos negócios, no mundo dos processos. Tá? Então, não é só ter, não é só o direito objetivo. O que a pessoa pretendia quando fez tal coisa? Então, isso é o caráter subjetivo daquilo. Então, nós vamos trabalhar sempre com esses dois conceitos em paridade. Tá? Então, quando eu falo direito objetivo, a relação com a coisa propriamente dita. Tá? Como é que é a norma do Estado para regulamentar aquela situação específica. Tá? Quando eu falo direito subjetivo, é a faculdade, o agir da pessoa. Ela quer fazer aquilo ou não, e aquilo também merece proteção do Estado. Tranquilo? Vamos lá. Direito público e direito privado. Aqui, por mais que vocês estejam no segundo semestre de direito, eu acredito que já devo ter ouvido falar em direito público e em direito privado. Tá? Então, o que nós temos com relação a essas duas coisas, pessoal? Então, vamos lá.
Primeiro, público é relação de Estado, né, com o Estado, ou a relação de Estado com pessoas, com cidadãos. Tá? Então, o direito que é feito para regulamentar a relação do Estado com o Estado é o direito público. O que é feito para regulamentar a relação do Estado com pessoas, sejam pessoas jurídicas, empresas, sejam pessoas físicas, é direito público. Por quê? Porque o Estado, às vezes, ele precisa regulamentar algumas coisas. Por exemplo, direito penal. Né? Por que existe direito penal? Porque eu não quero que as pessoas saiam cometendo crime. Vão lesar o patrimônio das outras pessoas, vão causar dano, vai gerar violência, né? Vai ter uma... Por que a droga é proibida no Brasil? Porque entende que é um problema de saúde pública. Tá? Então, para não aumentar o problema de saúde pública, no mínimo, né, no menor das situações, eu coloco uma regra dizendo que é proibido, que aquilo é crime. E daí surge o interesse do Estado em que o crime não seja praticado. Então, quando eu falo de direito penal, estou falando de um ramo do direito público. Por quê? Porque ele está tratando do direito de punir do Estado e os cidadãos. Tá? Direito público interno. Por quê? Porque é dentro do país. Quando eu falo da relação entre o Brasil e os outros países, por exemplo, que compõem o Mercosul, Paraguai, Argentina, Uruguai, existem normas. Que normas nós temos para tratar disso? No nosso caso, direito constitucional. Tá? E direito internacional também. Mas isso é o quê? Direito público externo. Por quê? Porque está tratando a relação de um Estado com o outro, do Brasil com o Paraguai, por exemplo. Tá? Mas isso são normas de direito público, estão tutelado o interesse do Estado. O interesse do Estado, muitas vezes, é tutelar aquilo que interessa para a sociedade. É o caso do direito penal, é o caso do direito ambiental. Por que o meio ambiente tem que ser protegido? Para que tenha água, para que as próximas gerações possam beber, por exemplo. Né? Então, isso é um interesse social, um interesse do Estado. Por isso, um ramo do direito público. O direito ambiental é direito público. Tá? Direito privado, pessoal, é o direito que disciplina a relação entre indivíduos. Tá? Daí eu tiro o Estado fora, é o Edi e o João, aqui o meu vizinho da frente. Tá? Relação entre particulares. Quando a gente fala de relação entre particulares, lembra que eu falei da mulher bonita que todo mundo quer casar com ela? Casar não, né? Casar já era, né? Vamos namorar com ela ou mais rápido que isso ainda, né? Isso vai ter um conflito de interesses, tá? Então, o direito particular vai regulamentar essa ordem particular, principalmente vai regulamentar esses conflitos de interesse, tá? Isso é direito privado. Quando nós estamos falando de direito civil, pessoal, direito civil é muito forte com o direito privado, tá? É o direito mais importante dos direitos privados. Ramos de direito privado hoje, pessoal. O que eu entendo com o ramo de direito privado? Primeiro, direito civil. Tem dois asteriscos ali, por quê? Porque no nosso ordenamento jurídico, desde o Código de 2002, nós vamos dizer que como é que eu vou dizer para vocês? Existem dois ordenamentos jurídicos, tá? Dois ordenamentos jurídicos, não. Existem dois interesses. Antes do Código de 2002, nós tínhamos um Código Civil, que regulamentava entre civis, obrigações civis normais, e nós tínhamos um Código Comercial, que já era muito defasado, né? O nosso Código Comercial é de 1857, 1856, não me falha a memória agora, e ele foi revogado praticamente, completamente, o que ainda estava em vigor dele pelo Código de 2002. Ainda tem coisa em vigor no Código Comercial Brasileiro de 1800 e bolinha? Tem algumas coisas que ele regulamenta o direito de navegação. Por que o Código Comercial regulamentava a navegação? Porque as grandes navegações, o grande comércio entre países precisava ser regulamentado pelo comércio, pelo Código Comercial. Então, ainda existem algumas coisas elementares, assim, que ainda são regulamentadas pelo Código Comercial de 1800 bolinha, mas praticamente ele caiu em desuso no Código de 2002. Por quê? Porque o Código Civil de 2002, ele seguindo uma sequência, uma tendência internacional, ele regulamenta tanto os direitos mercantis quanto os direitos civis, tudo no mesmo diploma, tá? Então,
toda a questão de... Daí a gente vai pensar o que é direito mercantil. As sociedades, pessoal. Hoje as sociedades, a criação de uma sociedade civil, a sociedade anônima, praticamente está regulamentado a criação de sociedades, a criação daquela situação toda dentro do Código Civil, que antigamente era regulamentado por outras leis e ligados ao direito comercial. Então, o direito comercial, com o Código de 2002, praticamente ele deixa de existir e ele surge a partir de 2002 no nosso ordenamento jurídico, regulamentado dentro do Código Civil, que traz tanto a legislação civil como a legislação mercantil ou comercial para dentro do mesmo ordenamento jurídico, e inclusive o nome direito comercial cai por terra e a gente começa a falar de direito empresarial dali para frente, ok? Então, esse asterisco ali queria dizer isso. Mas direito civil é um ramo do direito privado, tá? O que mais? Comercial e empresarial, fecha o link com o que eu falei ali, os mesmos dois asteriscozinhos. Lá, direito agrário. O que é direito agrário, pessoal? Direito agrário é uma especificidade do direito civil. O direito agrário, basicamente, é tratar contrato agrário, contrato de parceria rural, contrato de arrendamento, contrato não sei o quê. Então, direito agrário é direito civil tratando de contrato na área rural. Tranquilo? Direito marítimo, também é direito privado. Tá? Direito do trabalho. O direito do trabalho foi revisto, mudou bastante, mas existe controvérsia, pessoal, em dizer se o direito do trabalho pertence ao direito privado ou se ele é um ramo de direito público. Por quê? Tá? É claro que a legislação mudou bastante, né, pessoal? Houve uma revisão do direito do trabalho, reduziu-se muito os direitos trabalhistas, né, reduziu, inclusive, de forma considerável o volume de trabalho na Justiça do Trabalho. Então, tudo sofreu uma alteração bastante grande. Eu sou especialista em direito do trabalho, advoguei muitos anos para a empresa, e eu, mesmo sendo advogado patronal, vou dizer, foi tirado muito direito dos trabalhadores de forma um certo quanto injusta, tá? Eu sou empresário também, tenho um estabelecimento comercial, mas eu compactuo com a ideia de que o direito do trabalho foi meio que suprimido. Mas por quê? Porque o direito do trabalho se fundamenta naquela ideia de que o trabalhador precisa ser resguardado. Por quê? Porque ele vai trabalhar, ele vai aceitar as ordens de quem manda. Porque ele não pode deixar o trabalho, porque ele precisa daquilo para viver. Então, o direito do trabalho se fundamenta nesta premissa de que o trabalhador precisa ser resguardado. Por conta disso, e porque muitas vezes o trabalhador, nessa submissão na qual ele se encontra, ele não consegue reclamar daquilo que precisa, existe uma divergência em dizer se o direito do trabalho efetivamente é um ramo de direito privado, porque o trabalhador vai lá reclamar aquilo que ele tem direito em função do trabalho que ele realizou, ou se isto é um ramo do direito público por conta desse interesse estatal de resguardar de uma forma maior o interesse das pessoas, tá? Mas o que prevalece é a ideia do direito privado, por isso que eu coloquei nessa lista que está aqui, tá? Direito do consumidor, né, considerado um direito privado. Direito aeronáutico é considerado um direito privado, né? E daí aqui estão as duas observações que eu fiz, né, tanto com o civil e comercial, e direito do trabalho. Então, são observações que a gente faz para deixar bem claro que existe dúvida com relação à interpretação desta situação. Tudo bem? O que mais, pessoal, que a gente pode ter? Ramos do direito público hoje. Tá? Falamos quais são os ramos do direito privado, então vamos ver quem são os direitos públicos. Primeiro, direito constitucional. Direito constitucional, eu não sou muito bom em constitucional, né, pessoal? Particularmente nunca foi minha área de estudo, mas o direito constitucional surge daquela sacada, né, que os caras tiveram basicamente lá no direito inglês, a partir de onde criou-se aquela teoria de que todas as pessoas abrem mão um pouquinho do seu direito em prol de um direito maior e constituem um Estado.
Tá? Então, esse é o direito constitucional. Quando eu abro mão do meu direito enquanto cidadão em prol de um Estado. Aí, a partir do momento que todos fazem isso, eu surjo no meio disso, eu sou obrigado a aceitar isso. Não dá para mim negar isso. Tá? Por quê? Porque daí não dá para contrapor o interesse de uma pessoa contra todas as pessoas do Estado. Então, esse é o direito constitucional. Ele vai regulamentar a criação do Estado, a Constituição, a representação. Tá? Então, é um direito fundamental que organiza todo o nosso sistema, todo o nosso Estado, está no direito constitucional. Obviamente, o direito público. Direito administrativo, como que trato a administração pública, praticamente, né? Tudo que eu posso fazer, todas as reclamações, tudo que eu vou fazer, eu tenho dentro do direito administrativo. Como que eu faço isso? Como que eu posso? Então, como trabalhar com uma administração? Tá? Então, como a administração de um Estado, do município, de um país, né, de um órgão público, né, tudo isso está ligado ao direito administrativo. Administrar os bens públicos, tá? O patrimônio público, os interesses públicos, os entes federados e assim por diante. Tá? O direito tributário vai tratar, né, do custeio do Estado, basicamente. Claro que o tributo tem mais de uma função, que não há só fiscal, que não há só arrecadar, tem função parafiscal, tem função extrafiscal, tem várias outras coisas, mas o direito tributário vai tratar dos tributos de um modo geral, e eu não vou entrar nesse mérito com vocês. Tá? Daí nós vamos ter direito penal, que nós já falamos. Por que é um direito público? Porque eu tenho condutas que não podem ser praticadas. Se forem praticadas, eu tenho uma sanção penal a ser aplicada. Para quê? Para manter a ordem do parquinho. Tá? Se não fizer isso, os caras vão fazer o que querem. Por isso existe o direito penal, para que a regra seja feita. De um modo geral, se a gente for falar, todas as leis existem para manter a ordem do parquinho, né, pessoal? Mas o direito penal vai um pouquinho mais além quando a conduta fere um direito um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais contundente, que é por meio de um tipo penal. Ok? Quando eu falo processo, tanto civil quanto penal, nós já falamos o que é processo, né, pessoal? Processo é a forma com que eu reclamo. Né? Eu tenho um direito de ordem civil, eu vou ter que entrar na justiça, eu vou utilizar o processo civil para resguardar esse direito. E o processo civil se aplica para quase tudo. Tá? E daí, quando eu tenho uma questão penal, para punir alguém criminalmente, daí eu vou me valer do processo penal propriamente dito, que é a apuração dos crimes de modo geral. Direito internacional público e privado. Público, quando está tratando interesses do Estado, de um âmbito internacional. Privado, quando vai tratar interesses de particulares envolvendo estados diferentes. Tá? Direito ambiental, também já falamos, obviamente, que é no ramo do direito público. E assim por diante. Tá? Feitas essas considerações, pessoal, a gente chega num conceito simples, né? Vamos ter que falar agora do conceito de direito civil. Nós falamos o que é direito, e agora nós vamos ter um conceito de direito civil. Direito civil, pessoal, é um direito comum que rege as relações entre particulares. Não é nada diferente do que a gente já tinha falado. Então, direito civil é isso. Serve para quê? Para regulamentar particulares, a relação minha com o meu vizinho, a relação minha com a padaria da esquina, pessoas particulares, tá? Eu não posso esquecer também que esse direito civil não se limita ao que está escrito dentro do Código Civil, porque eu tenho inúmeras regras que são feitas para regulamentar a vida entre particulares, e não estão apenas no Código Civil. Então, eu tenho obrigação, eu tenho coisa prevista na Constituição Federal, eu tenho coisa prevista em diversas leis. Então, por exemplo, a lei do divórcio, tem a lei de alimentos, eu tenho lei assim para as mais variadas situações que estão regulando relações entre particulares. Essas relações entre particulares é direito civil, pessoal. Então, não é apenas o Código, não. Até a Constituição Federal, em determinados momentos, vai regulamentar coisas que nós chamamos de direito civil. Tranquilo? Pessoal, vou fazer o seguinte, tá? Aqui eu entro numa questão histórica de origem,
tá? Mas a gente já está falando aqui há 1 hora, 1 hora e meia, praticamente. Vamos fazer assim, vamos dar um pause, tá? Vamos pensar, e agora é 8h10, né? 8h20, 8h25 eu retomo. Foi pedido expressamente para que a gente fizesse pausas, para que vocês tenham tempo para dar uma olhadinha para o lado, para mim também. Então, façam isso, pessoal. Eu continuo por aqui e daqui uns 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo, né? No máximo 8h25 eu retomo a aula novamente. Tudo bem? Beleza, professor. Então, tranquilo, tá? Alô, pai? Alô, pai? Oi, Bom, firme? Pai, eu estou aqui tentando e deu certo. Só um pouquinho, eu tenho que preencher um monte de dado teu aqui, você já me ajuda. Aham. Só um pouquinho, já. Tranquilo, sem problema. Tá. Data de nascimento, 15/9/1951. Exato. Brasileiro. RG. 923 464/0. Paraná. Paraná. Vicente Espósito. 328. CEP. Peraí. Paraná. Paraná. Município. Ponta Grossa. CEP. 84 031 050. Tá? Renda salarial de 5 a 8 salários? Uns 5 salários.
Tá, vou pôr de 2 a 4. Aposentado? Não. Não. Avançar. Selecione o estado que você vai pescar. Paraná? Paraná. No momento, Paraná. Tá, dá para pôr mais aqui, se quiser. Mas não tem problema. Não. Então, bote Paraná e Mato Grosso. Paraná e Mato Grosso. Coloquei. Local... Oi? Tá, onde realiza a pesca? Pesca e Rios. pague, rio e lago? Rios e lagos. Tá. Seleciona apetrecho. Linha, caniço, carretilha, molinete. Tudo isso aí. Linha, caniço, molinete. Carretilha e molinete. Caninha, vou meio que um elimina o outro. Isca natural, Isso. ambas, né? Oi? Isca ambas. Você pratica a pesca e solte? Não. Os dois. Pratico Geralmente. quanto pesca e solta. Tá. Possui barco? Sim. Seu barco possui motor? Sim. Você pesca com agente de turismo especializado? Nunca. Você viaja, costuma se hospedar em hotel? Pousadas? Pousada de pesca comum. Tá. Isso. Uhum. Alô? Alô, pai. Seguinte, foi feita a solicitação, mas eles têm que dar uma olhada lá para daí sair, sabe? Beleza. Não é automático, tá? Tá feito. Não, mas isso, viu? Foi feito o pedido, então. Foi feito o pedido, tá tudo certo. Tá, joia. Não, aí tá tranquilo. Então agora é só esperar, que depois de... Eu acredito que esse análise aí é meio automático, mas daqui mais uns dias a gente vê de novo e daí já faz uma carteira. Beleza? Não, beleza. Então tá bom. Feito? Valeu, obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.
Então, por aí, pessoal, dá para continuar?
Eu tô ok. Será que está todo mundo aí? Ou não dá muita diferença ou é só você que fala comigo? Vamos lá. Pode Será continuar, que professor. pode continuar? Pode. continuar, professor. Não, tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Não fiquem bem à vontade aí. Pessoal, agora a gente entra numa questão assim bem histórica e que eu vou ser sincero com vocês. Tá? Eu tomei conhecimento dessa historinha, né? Isso não vai estar no livro de vocês, mas eu acho bem interessante. Tá? Eu tomei conhecimento com essa historinha numa palestra que eu assistia relativamente há pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás. Tá? Eu fui para um evento e daí o sujeito começou a falar, ele ia falar de direito romano. Eu falei, puxa vida, o que será, né? E quando eu estudei direito romano, eu era obrigado a estudar direito romano, eu acredito que vocês não são mais, né? Daí eu fui para a Argentina, lá a gente estudou história do direito, na pós-graduação e algumas coisas, né? Mas como eu estava começando a trabalhar com direito civil, propriamente dito, me chamou muito a atenção a questão que ele fez uma palestra e ele trouxe a questão da origem do direito civil. Tá? Então, ele não deu esse nome, né? E ele deu muito mais ênfase à questão do direito romano, propriamente dito, mas quando você vem assim, você entende a origem do direito civil, é uma coisa assim extremamente importante para que a gente tenha uma ideia disso. Tá? Então, a gente tem que saber que o direito civil é o direito mais antigo que a gente tem, tá? Que ele veio lá da antiguidade e tal. Mas como é que surgiu essa elaboração do direito da forma com que a gente tem hoje? Tá? Primeiro a gente tem que entender, né, tem que, sendo redundante, né, que a gente vem do direito latino, que a gente vem do direito romano, e pensando em Roma como aquela potência que foi Roma, né, aquele império que se expandiu por boa parte do mundo, né, e que praticamente foi uma das maiores assim civilizações que se estendeu por todo o mundo, né? Então, nós temos que pensar que Roma fez isso e, junto com Roma, né, eles tinham diversas coisas desenvolvidas e, junto com isso, o sistema jurídico dele acabou sendo desenvolvido também, sendo passado também por conta disso, tá? Mas eles, por conta própria, eles desenvolveram um sistema jurídico muito inteligente, né? Muito interessante. E como é que esse negócio chegou até a gente, pessoal? É isso que eu quero passar para vocês. Como é que o direito romano, né, lá na antiguidade, séculos antes de Cristo, deu origem ao que nós temos hoje dentro do nosso Código Civil, em muita coisa ainda, tá? Como é que isso aconteceu? Como é que chegou lá e veio até aqui? Tá? Primeiro, a gente tem que entender que Roma, pessoal, assim, sendo bem rápido no direito romano, ela foi muito importante por conta disso. E Roma, dentro da sua organização, isso já há muito tempo, digamos assim, séculos antes de Cristo, ela já tinha 2 funções dentro da sua sociedade bem colocadas, tá? Bem claras, tá? Que era o pretor, né? Que era um cargo público do sujeito que julgava. Então, o magistrado que julgava o que é direito, ele era o pretor, beleza? Tranquilo. E nós tínhamos o edil cruz, né? Que é quem executava. Então, eu tinha um sujeito para julgar, e se aquele julgado não fosse cumprido, ia para o edil, né? Para executar. A gente pensa em edil como vereador hoje em dia, tá? Mas naquela época ele tinha uma função um pouquinho diferente, tá? Então, em Roma existiam 2 funções distintas. Existia uma pessoa que julgava, existia outra pessoa que, se aquilo não fosse cumprido, pegava a decisão do pretor e fazia aquilo ser efetivado na prática. Tornava aquilo prática na vida dos jurisdicionados, do povo romano propriamente dito. O que é mais interessante, pessoal, é que naquela época não existia lei escrita do jeito que a gente tem hoje. Tá? Hoje a gente tem um monte de leis, um monte de códigos, um monte de normas, né, que a gente vai dizer, se perguntar, aquele conceitinho que a gente pegou lá, o que é direito positivo? É o conjunto de normas vigentes, né? E a essas normas vigentes nós vamos colocar mais os princípios, mais alguns costumes, mais alguns acordos, mas basicamente é o conjunto de leis que estão vigentes em determinado país.
Tá? Naquele tempo não tinha isso, não tinha essas leis escritas, não tinha tudo regrado, tudo certinho, tudo feito. Então, como é que o pretor julgava, pessoal? O pretor julgava de acordo com os valores romanos, com aquilo que a sociedade romana achava correto. Existiam valores bem determinados que passavam com a vida da pessoa. Tá? Então, passava-se de pai para filho, era o costume. Nessa época, que, vamos dizer assim, o direito não era muito distinto da moral. Por quê? Porque o direito não estava escrito e a gente tinha um conceito de alguns valores, alguns princípios que norteavam a decisão dos magistrados. Então, primeiro, fidelidade. A pessoa devia ser fiel, devia ter uma sequência. Tá? Então, fidelidade. Então, primeiro valor, ser fiel aos preceitos, ser fiel à sua família, ser fiel à sociedade, ser fiel a Deus. Tá? Então, isso era um valor romano que levava em consideração. A pessoa, quando praticou determinado, não levou em consideração o valor da fidelidade. Tá? Então, fidelidade aqui não na relação do aspecto conjugal, até porque nessa época aqui a relação homem e mulher estava muito abaixo do homem para a gente pensar em fidelidade. Fidelidade do jeito que a gente pensa hoje não existia naquela época. Tá? Então, fidelidade é que há valores maiores, à sociedade, ao Estado, à família, a Deus. Tá? Então, a estas situações. Então, o primeiro valor que era levado em consideração pelo pretor era fidelidade. Segundo, piedade. Tá? Não exacerbar de sua força, né? Não fazer as coisas, não agir com maldade, né? Fazer aquilo na medida, na proporção de que as coisas são necessárias, né? Então, não exacerbar as coisas. Então, fidelidade, ser fiel aos seus preceitos, ter piedade, não ser excessivo nas suas ações. Gravidade, pessoal, é um termo assim que para nós não faz muito sentido, sabe? Não tem muita... Não está dentro do nosso dia a dia o valor gravidade. Mas gravidade é aquele, sabe assim, quando diz assim, quando olha para a criança e diz, puta, mas você é homem, você tem que aguentar, não chore. É mais ou menos isso, pessoal. Então, a gravidade para o romano era não ser bunda mole. Tá? A gravidade para o romano é não reclamar de pouca coisa. Sabe? Então, ele tinha que suportar determinadas coisas. Então, a gravidade era isso. Ser firme, suportar, aguentar determinadas situações. Então, isso era a gravidade para o romano. Então, fidelidade, ser fiel aos seus preceitos, não exagerar, não reclamar à toa. Tá? Terceiro, probidade, ser probo, né? Ser honesto, ser justo. Né? Então, a probidade é um valor que nós ainda temos. Dignidade, né? Prezar pela boa fama, pela honra, pelos costumes, né? Também era um valor romano muito importante. E, por final, nós tínhamos autoridade, respeitar as autoridades, ok? Então, isso era levado em consideração pelo pretor no momento em que ele julgava as demandas dentro do sistema romano. Ok? Então, assim foi criando, assim foi surgindo durante anos, pessoal, durante séculos, foi se organizando as decisões romanas. Ok? De modo que os romanos tinham uma grande vantagem, que era a organização. O que eles faziam? Cada julgado do pretor era escrito num papelzinho e isso era guardado. Isso foi sendo guardado, isso foi sendo guardado. Tá? De um determinado modo, que isso criou aquilo que nós chamamos de jurisprudência. O que é jurisprudência, que eu falei para vocês? Jurisprudência é a decisão reiterada dos tribunais. Durante séculos, os caras julgavam com base nos valores romanos. Só que os caras pegaram todas essas decisões com base nos mesmos valores e organizaram, criaram uma jurisprudência. Tá? Daí, determinado, assim, quando o cara ia julgar um negócio, ele lembra, não, mas tem aquele caso lá que ele vai lá e pegava e começava a fazer exatamente como a gente faz hoje. Tá? Então, o que aconteceu? A primeira coisa foram os valores. Os valores geraram um monte de julgados que foram organizados e que era o início da jurisprudência romana. Tá? Quando os caras viram tudo isso, daí eles acharam massa, né? E pegaram, vamos organizar esse negócio. Né? Eles organizaram, fizeram a organização desses julgados,
por assunto. Tá? Ah, como? Puta, vamos pegar os assuntos e vamos organizar. Mas mesmo assim, vamos fazer um livrão, né? Assim, enorme, absurdo. Né? E como é que se organizou isso? Com base no estoicismo romano, tá? Que é muito forte entre os romanos. Então, os romanos procuravam organizar com base no estoicismo. O estoicismo é colocar na ordem que acontece na vida. Tá? Se vocês verem aqui, os valores romanos que eu mostrei para vocês também estão colocados de acordo com o estoicismo romano, ou seja, seguem a sequência do que os fatos acontecem na vida da pessoa. Então, primeiro, o sujeito era fiel, principalmente à família, a Deus é o Estado, mais fiel. Era piedoso, aguentava, era honesto, digno, e no final da sua vida ele tornava seu pater família, o chefe de família, e adquiria autoridade. Então, os valores romanos também eram colocados e foram pensados de acordo com o desenvolvimento da vida do cidadão romano. Lógico, o cidadão romano era quem tinha dinheiro, né, pessoal? A maioria eram escravos, né? O cidadão romano era o sujeito homem, né, masculino, com dinheiro, né, com condição financeira. Então, os romanos adquiriam os valores, iam passando pela sua vida e adquirindo, passando por esses valores que eram considerados na hora de se formar as decisões. Essas decisões foram organizadas, fizeram um livrão enorme que deu origem ao Corpus Juris Civilis, o corpo das leis civis. Pegaram como? Organizaram de acordo com a vida do homem. Então, nascimento, casamento, trabalho, empresa, morte. É assim que se desenvolve a vida? É assim que se desenvolve a vida. É assim que nós vamos colocar os julgados. Então, organizou-se, criou o corpo das leis civis, ou corpus juris civis, com base nas decisões que eram tomadas, foram organizadas, levando em consideração o estoicismo romano, que é o desenvolvimento da vida. Tá ok? Beleza. Fizeram isso, foi bonito, tudo certinho, daí Roma decaiu um pouco, né? Então, Roma foi invadida. Quando Roma foi invadida, daí os caras que invadiram Roma começaram a achar o Corpus Juris Civilis lá, pessoal. Começaram a achar esse livro e acharam um troço bem feito. De fato, o troço era legal. Daí o que fizeram? Levaram para o mundo inteiro. Tá? Levaram para a Europa, levaram para as outras partes, levaram para o Oriente, levaram para tudo que é canto. Tá? De modo que os negócios foram sendo revistos. Tá? Teve um período que a gente chama, que é o período dos glosadores, alguém já deve ter falado para vocês, que era o caso dos padres, que na verdade era um porco, né? Por quê? Porque eles pegavam os livros e iam lá e escreviam na beirada. Glosar é escrever com base naquele livro antigo que os caras tinham achado. Né? E daí o trabalho deles ficou muito bom, porque eles acrescentaram coisas muito importantes àquilo que já estava escrito. Claro que glosadores acrescentaram anotações ao que já existia no corpus das leis civis. Tá? E isso foi muito importante, muito importante para o direito como um todo. De modo que, pessoal, isso aqui foi sendo levado de um lugar para outro. Por exemplo, teve uma época que isso foi parar na França, né? Os caras pegaram, né, e levaram isso aqui para a França. E começaram a aplicar na França. Daí o rei francês olhou lá e disse, eu não quero esse troço, essa lei aí é muito complicada, é muito grande, esse corpo das leis civis aí. Eu quero que vocês refaçam o código de Napoleão. Né? Daí refizeram. Como que os caras refizeram? Refizeram o código e colocaram de acordo com o estoicismo, o desenvolvimento da vida. Então, na verdade, o Código de Napoleão nada mais é do que um resumo do Corpus Juris Civilis. Então, está no nosso sistema jurídico, que é de origem latina, que é o Corpus das Leis Civis, mas está no sistema do outro mundo, de todo mundo conhecido. Claro, não vou dizer para vocês que ele está no sistema asiático, porque eu não tenho ninguém aqui no Ocidente sabe exatamente dizer como que é o direito
na China, como que é o direito no Japão, a gente não tem esse conhecimento, pessoal. A Índia também, a gente não conhece ninguém que conheça isso, sabe? Que saiba dizer isso. Então, para nós dizermos que isso também foi influenciado, e eu acredito que não, porque ela é muito mais antiga a coisa, tá? Mas, falando da Europa, de um modo geral, mesmo que a gente venha dizer que os bárbaros são o sistema da common law, que é com base nos costumes, os bárbaros invadiram Roma e levaram o troço para casa deles e copiaram também boa parte. Tá? Então, tanto o sistema do civil law quanto o sistema da common law, todo ele foi influenciado pelo direito romano, que foi criado com base nessa coisa que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Então, é muito organizado e influenciou tudo. Pessoal, olhem para o nosso Código Civil de 2002. Ele está organizado de acordo com o estoicismo romano. A pessoa, todo o desenvolvimento da pessoa sem a mesma sequência que o nosso código segue, tá ok? Então, sem dificuldade e sem nenhuma dificuldade em reconhecer que isso que foi feito séculos antes de Cristo e que tem como grande valia a organização dos romanos em criar o corpus juris civilis por meio da organização da sua jurisprudência, é o que redundou no que nós temos de lei hoje. Tá? A gente criou lei nova? Criou. Nós saímos da matriz romana que veio de lá, que influenciou a gente, mas que influenciou todo o mundo conhecido, tanto o nosso civil law como a common law dos bárbaros do resto dos países europeus. Tranquilo? Então, isso sim é uma coisa que bem importante, sim, conhecer, pessoal. Claro, não vai cair numa prova perguntando para vocês, mas é importante entender por que o direito romano faz diferença para o nosso direito hoje. Como é que ele influenciou a gente, ok? O que mais, pessoal? Codificação, tá? Aqui a gente já está falando de Brasil, né, pessoal? Que o Brasil, com a independência, ficou vigorando no Brasil as ordenações filipínicas, né, que eram de 1822, até que fosse elaborado um Código Civil da República. O Código Civil da República foi elaborado em 1916, tá? E que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917. Então, este foi o nosso código, que foi elaborado com base na ideia que vinha de lá. Então, o nosso código de 16, pessoal, ele era um código que continha 1.807 artigos, tá? E tinha uma lei de introdução ao Código Civil, tá? Hoje, vocês vão ver que existe a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Por quê? Porque a gente reconheceu que é uma norma muito mais importante que não introduz só o Código Civil, introduz todo o sistema jurídico brasileiro. Mas já existia, em 1916, a lei de introdução, tá, ao Código Civil. Possuía uma parte geral, com conceitos, categorias, tal, e uma parte especial com coisas um pouco mais concretas, tá? Já no Código de 16. Né? No entanto, por que aqui está amarelão, pessoal? Porque ele refletia as ideias do individualismo, né? Supremacia da propriedade, liberdade para contratar. Então, nessa época aqui, era a ideia do individualismo. O que é o individualismo? Defesa da propriedade individual. Tá? Então, aquele sujeito é meu, ninguém tasca, eu faço o que quiser, se eu não quiser, eu troco para o fundo do lote e taco fogo. Isso é individualismo, isso é o máximo da propriedade. Tá? E eram esses valores que permeavam o Código de 16. Porque no Código de 16 a gente vai de extremos, né, pessoal? Antigamente, antes dos valores do individualismo, a gente viveu num mundo onde quem mandava era o rei, quem tinha poder. Né? Então, ninguém tinha direito nenhum, quem tinha tudo era o soberano. Então, era um absurdo para aquele lado, né? Não era nada de ninguém, era tudo do soberano, era tudo do Estado, que se confundia com aquela pessoa. Tá? Daí isso vai se evoluindo, porque daí nós chegamos num extremo completamente oposto, que é aquele oposto de dizer assim, não é nada do Estado, eu tenho que reconhecer os valores individuais, por isso individualismo. A propriedade, a liberdade, cada um faz com o que é seu, o que bem entender. E é nesse momento que vivia o Código de 2016. Então, ele reflete ideias ligadas ao individualismo. Tranquilo?
Código Civil do 2002, pessoal, vejam, de 2016 nós pulamos para 2002, que a gente teve um código. Nosso novo código de 2002. Eu sou aluno do curso de Direito que se formou em 98, pessoal. Fiz 94, 95, 96, 97, 98, fiz faculdade. Então, eu me formei anos antes do Código Civil de 2002. Então, para vocês é velho o Código Civil de 2002, porque ele tem 18 anos. Para mim, ele ainda é o novo Código Civil de 2002, porque ele foi tratado assim durante muitos anos, assim como a gente chama hoje o novo Código de Processo Civil, eu convivi durante muitos anos com a nomenclatura Novo Código Civil, tá? Mas o que chama a atenção, pessoal, é que ele resultou do Projeto-Lei 634 de 75. Quer dizer que ele ficou 27 anos no forno? Ficou 27 anos no forno, pessoal. Tá? Miguel Reale, que fez boa parte dele, colocou mais 27 anos para ser aprovado, é muito tempo, né, pessoal? O que os caras fazem no Congresso para demorar tanto para aprovar um código, uma lei tão importante? Vou dizer para vocês que isso aqui redundou, claro que foram feitas reformas inúmeras no texto, desde o projeto-lei de 75. Diga-se de passagem, eu nasci em novembro de 75, sou quase 76, pessoal, eu sou quase mais novo que o projeto do nosso novo Código Civil de 2002, tá? Então, provavelmente sou mais novo, o projeto não é de novembro, né? Então, o que acontece? Claro que houve reformas, mesmo antes de ele entrar em vigor. Mas quando ele entrou em vigor, pessoal, ele já era uma coxa de retalhos, sabe? Então, ele, por mais que ele tenha coisa legal, que ele seja um código, assim, de certa forma, moderno, pessoal, lógico que em 27 anos ele já estava um pouco defasado, né? Ele já poderia ter sido reorganizado, mas a dificuldade em aprovar a legislação no nosso Congresso foi tão grande, pessoal, que nós precisamos efetivamente manter do jeito que estava, e foi aprovado e foi considerado uma grande vitória quando o Código de 2002 efetivamente foi aprovado, porque era um projeto muito antigo. Tá? Então, vamos pensar assim, o Código de 2002 é um projeto muito mais velho que a Constituição de 88. Okay? Como que ele é feito, pessoal? Ele tem 2.046 artigos, divide em parte geral e parte especial também. Trata-se de 5 livros, pessoal, vejam lá. Direito das obrigações, direito da empresa, direito das coisas, direito de família e direito das sucessões. Tá? Antes de ele entrar em obrigações, ele vai tratar toda aquela questão com relação à pessoa, de forma que vocês podem ver. O sujeito nasce, tem obrigações, constitui uma empresa, tem de relação dele com as coisas, tem direito de família, como casa, como não sei o quê, e quando ele morre, como é que eu vou fazer com a sucessão? Que ordem é essa? É a ordem prevista pelo estoicismo romano, que se dá em função dos fatos, da sequência dos fatos que acontecem na vida da pessoa. Tá? Então, nós aqui, com a sequência de um código anterior a Cristo. Está errado fazer isso? Não, é assim mesmo, porque um homem mexendo que o time que está ganhando não se mexe. Né? O Código de 2000, por mais que ele manteve a estrutura do Código de 16, na mesma sequência, o mesmo estoicismo, tá? As ideias basilares mudaram. Tá? Então, se o Código de 16 era um código que prezava pelo individualismo, supremacia da propriedade, da liberdade, tá? Eu vou dizer que no Código de 2002 nós colocamos a supremacia da sociedade, tá? Então nós colocamos o social, nós colocamos uma preponderância muito grande na questão da função social da propriedade, tá? Nós saímos daquela ver o indivíduo como isolado e passamos a ver o indivíduo em grupo. Nós passamos a ver o interesse da sociedade, que é o que pode ser que daqui a algum tempo esteja errado, né? Mas para nós parece ser a coisa mais justa, mais lógica e mais correta a ser feita, que é prezar pelos valores sociais, tá? Também mostrando esta evolução, ele traz diversas cláusulas abertas, gerais, que dão mais margem à interpretação do magistrado.
Tá? Por quê? Porque não é aquele texto engessado, pessoal. O Código de 16 ele tinha muitas coisas bem objetivas. Daí o Código de 2002 não, ele parte da ideia de que dá princípios, dá ideias, dá valores, tá? Que permitem ao magistrado, ao aplicar a lei, um exercício maior da interpretação. Ok? Estrutura, manteve a mesma estrutura, né? Introduziu o direito da empresa. Lembra que eu falei para vocês que o Código Civil de 2002 pegou o que precisava do Código Comercial e ficou tudo dentro do direito civil, seguindo uma tendência internacional? É isso que eu estou falando ali. Foi introduzido o capítulo do direito da empresa dentro do Código Civil. Tá? Tutela personalidade jurídica, transmissão de patrimônio, tudo da mesma forma. Então, tudo que é bem, tudo que é patrimônio, tudo que é interesse individual, está dentro do Código Civil. Tá? Tudo que envolve dinheiro, realmente, pessoal, está dentro do Código Civil. Por isso que quem pretende ganhar dinheiro com direito vai precisar trabalhar com direito civil. Ok? Tirando a exceção de que você se transforma em um criminalista famoso, que quando os caras que têm dinheiro queiram procurar você para defender eles, e daí você cobra o que você quiser, o jeito mais fácil de ganhar dinheiro é trabalhando com patrimônio. Para trabalhar com patrimônio, você tem que trabalhar com direito civil, de uma forma ou de outra. Ok? Princípios básicos, pessoal. Aqui já encaminhando para o nosso derradeiro, assim, o que norteou esse código? Só o que organizou esse Código Civil? Tá? No primeiro momento, a sociedade, né? Prevalência de valores coletivos sobre individuais, né? Não mais o individualismo, não mais a propriedade privada, mas sim característica marcante, né? Aquela ideia de que eu tenho que prezar muito mais pelo social do que pelo individual. Tá? Individualismo é um valor um pouquinho mais antigo, pessoal. Tá? Hoje nós estamos na ideia do social, da função social, de fazer o que é melhor para o grupo de pessoas, para a sociedade, para o país, para o estado, para a cidade, para o meu bairro, para a minha vila, e não para mim necessariamente. Ok? Eticidade, né? Então, funda-se em valores éticos, né? Que valores éticos está perto daquilo que a gente falou com relação à moral, né? Boa-fé, justa causa, critérios éticos que conferem maior poder ao magistrado para encontrar a solução. Ou seja, ele usa da eticidade, atribuindo maior força à interpretação do magistrado. E operabilidade. Ele não fica tão no discurso técnico, mas ele tenta se preocupar com coisas que possam ser operacionalizadas, coisas que não sejam tão complexas, mas coisas que sejam, assim, efetivas, coisas que possam ser realizadas de fato. Direito civil constitucional. Pessoal, que bem, terminando a nossa fala de hoje, praticamente, né, eu vou dizer que existe uma visão. Lembra que eu falei para vocês? Direito civil não é o que está no Código Civil. Então, tem muita coisa que está dentro da Constituição Federal, que é direito civil. E uma visão do direito civil constitucional, ele está tentando unir as duas coisas, está tentando fazer com que o direito civil seja visto de uma forma única com o direito constitucional. Então, trazendo a interpretação do direito público e direito privado para dentro de uma mesma situação. Quando é que eu posso ver isso? Quando eu vou falar da dignidade da pessoa humana, eu tenho um valor que está previsto na Constituição e que também é preservado dentro do Código Civil, dentro do direito civil, a solidariedade social, que é muito importante, né? E que a gente vai fazer com que isso seja o espírito do nosso Código Civil de 2002, tá? Igualdade substancial ou isonomia, né? Lembrando que isonomia jurídica, de acordo com o conceito de Rui Barbosa, é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na proporção de sua desigualdade. Tá? Então, esses valores constitucionais estão embutidos dentro do direito civil atual, de forma que nós podemos dizer que hoje o direito civil é muito mais constitucional. Tá? Ele é uma coisa que existe por completo, por forma bastante clara. Isso traz o que a gente vai falar da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é aplicar aqueles direitos fundamentais previstos na Constituição, previstos no seu artigo 5º, diretamente nas relações, ou seja, por que direito constitucional, direito civil constitucional? Porque o direito civil
busca aplicar as garantias que estão na Constituição, fazendo o quê? Tornando que aquelas garantias previstas na Constituição sejam eficazes, existe uma eficácia horizontal disso. Então, coisas bastante simples, né? Como que a gente já falou e que a gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, o caso de constrangimento legal em revista em fábrica, é uma aplicação do direito civil que tentou preservar a questão da liberdade pessoal, da individualidade da pessoa, e assim outros 2 julgados que eu tenho. São 9 horas da noite, pessoal, tá? Termina aqui a minha aula, a minha explanação, o conteúdo que eu queria passar para vocês. Se a gente fosse pensar assim, puxa vida, professor, mas a aula deveria ir até às 10 da noite, mas se a gente estivesse na instituição, eu teria feito chamado, eu teria parado, a gente teria feito intervalo, que ia demorar mais para o pessoal voltar para dentro da sala, e não sei o quê, e daí até ligar, fazer... Ou vocês necessariamente iam estar dentro da sala, iam estar interagindo muito mais comigo. Então, a aula seguiria num ritmo completamente diferente. Então, eu queria dar aula para vocês, assim, até às 10 e pouquinho, pessoal. Vai ser muito conteúdo, vocês vão ficar louco aí, e não vai ser nem um pouco produtivo, ok? Então, eu separo um conteúdo, passo isso para vocês, e peço que vocês estudem e procurem interagir comigo, conversar comigo. O que vocês falam, pessoal? O que vocês acham disso? Professor, dá para retornar só um pouquinho, por favor? Dá. O que você quer ver? O anterior a esse que o senhor tinha passado. Esse aqui? Não, acho que é o outro. Próximo. Isso. Princípios básicos? Não, seria aquele mesmo lá, o antepenúltimo. Esse é. Esse. Obrigada. Por nada. Pessoal, tá dando para aproveitar? Estão me entendendo? Como é que tá saindo as coisas? Eu, particularmente, prefiro assim, porque eu acho que não fica tão maçante e a gente consegue assimilar bem melhor o conteúdo. Porque muita informação também a gente acaba ficando perdido. Só que presta atenção, são 23 slides com muita coisa. Então, mesmo assim, eu estou falando isso para vocês porque eu não consigo enrolar muito, sabe? Então, eu vou falando do conteúdo. Mas se eu for falar por tempo, vocês vão ficar loucos, porque daí é muita coisa mesmo. Tá? Não, mas eu digo foi bem aproveitado, porque, digamos, a aula de Direito do Trabalho foram 49 slides, foi muita coisa. Eu acho que eu assimilei 1/3 da aula. Não, tranquilo, entendo. Mas qual é o problema, pessoal? O problema é que o pessoal está sendo cobrado e está com aquela preocupação e vai ficar gravado e é o tamanho da aula. E isso é muito complicado, né, pessoal? Muito complicado, porque eu estou aqui falando para uma tela de computador, vendo a minha própria cara, né? E para mim isso não é problema nenhum. Só que para mim ficar só falando, a coisa flui muito mais rapidamente, né? E para vocês, às vezes, não aproveita, né? Já percebi que vocês não são muito de perguntar, né? Então, eu tenho receio com relação a isso. Mas eu tenho minhas aulas todas gravadas, são todas mais ou menos assim, pessoal. Eventualmente vão passar alguma atividade, porque eu tenho que passar atividades para vocês, porque são de vale ponto, tá lá no esquema, né? Mas a aula normalmente é assim. Peço para que vocês conversem, estudem, vejam. Isso aqui é muito importante, pessoal, que vocês entendam essa base do direito civil, porque se forem trabalhar com direito, de um jeito ou de outro, vocês vão usar isso aqui a vida inteira. Tranquilo? Professor, por gentileza, o slide 22, tem como o senhor colocar na tela um pouquinho? 22. Isso. Obrigada. Tranquilo, pessoal? Mais alguma coisa? A única coisa que eu digo para vocês, pessoal, eu não sei como é que vai ser semana que vem, tá? Porque nós já deveríamos estar naquele novo sistema. Então, vocês vão ter que entrar no AVA. Lá no AVA tem um calendário de aulas, e no calendário de aulas clica para daí vocês serem direcionados para o Teams, tá?
Eu não sei como vai funcionar isso exatamente, porque ainda não está funcionando. Mas, se não der certo, você já tem esse mesmo link que a gente utilizou aqui agora. Agora, o ideal não, a ideia é que passe por lá. Tranquilo? Fora isso, da minha parte, estão dispensados. O que quiserem perguntar, falar, fazer, eu estou à disposição de vocês. Mas, do contrário, estão dispensados, podem estudar em casa. Tranquilo? Perfeito, professor. Boa noite, bom descanso, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Boa noite, professor. Obrigada. Valeu. Boa noite, professor. Vocês Boa noite, também. professor. Valeu. Tudo Mais bom. uma coisa. Por onde fica melhor para o senhor encaminhar os slides? Pelo WhatsApp ou por e-mail? Boa noite, Me mande um professor. WhatsApp, que eu te mando pelo WhatsApp, mas eu vou criar um linkzinho e daí eu vou pondo tudo lá e vocês acham ele sem problema, tá? Beleza, então. Muito obrigada, professor. Tchau, Me tchau. mande um WhatsApp para mim lá, que daí eu já te mando esse aqui para você ter, tá bom? Mando sim, mando sim. Tchau, tchau.